Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 31 de outubro. Chegamos ao final do mês de outubro. Estamos caminhando para o final do ano. Eu fico pensando quantas pessoas vão vencer mais um ano, vão ter a oportunidade de começar uma nova fatia da vida, o ano de 2017. E mesmo assim vão continuar nas mesmas lutas, nas mesmas mazelas, com as mesmas dificuldades no coração. Há um tempo atrás, conversando com um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu acompanhei um pedacinho da vida dele onde, no seu coração, ele precisava se liberar de um sentimento. Ele não conseguia perdoar sua irmã. E ele passou por um processo muito longo de vida e os dias foram passando e com uma ironia, ele precisou fazer uma cirurgia no coração. Mas 30 anos ele caminhou com dificuldade de perdoar sua irmã. Até que ele teve uma experiência da primeira cirurgia que aconteceu na vida dele. E a primeira cirurgia que aconteceu na vida dele foi uma cirurgia, eu diria que espiritual. Porque Jesus entrou no coração dele. Ele já era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que ajudava todas as pessoas à sua volta. Mas ele não tinha ainda a consciência do que é a consequência de Jesus entrar no coração de uma pessoa. E quando Jesus entrou no coração dele, aconteceu a primeira cirurgia. Ele perdoou a sua irmã, recomeçou a sua vida. E é engraçado que ele fazia questão de dizer para as pessoas: eu perdoei a minha irmã. Depois ele descobriu uma certa enfermidade no coração, fez uma cirurgia, eu diria que um pouco complexa, mas passou por essa dificuldade com a maior tranquilidade da vida. Toda a família o apoiando. E ele me disse uma frase que me impactou no dia que eu fui visitá-lo. Ele disse: a minha verdadeira cirurgia já aconteceu no dia que Jesus entrou no meu coração. Gente, essa frase jamais vai sair da minha cabeça. Porque quem de fato cirurgia a nossa alma, nosso coração, nossa vida, é Jesus. Eu gosto muito de uma história de um mercado de um povoado indiano, onde todo mundo levava as suas coisas para vender ali. E um certo camponês levou um bando de codornizes. Ele amarrava uma cordinha nos pés daquelas codornizes e uma espécie de metal com uma argola, onde ele fazia a exposição daquelas codornizes. Então ele colocava ali e as codornizes ficavam girando numa espécie de círculo. E as pessoas iam e compravam aquelas que eles queriam. Todas as vezes que ele ia àquele mercado, aquele, vamos dizer assim, feirão popular, ele colocava aquele barbante e aquele anel, e aquelas codornizes ficavam girando naquele bastão. Todas elas estavam ali sempre em círculos. De repente aparecia um moço, um camponês. Ele tinha uma concepção no seu coração que as aves deveriam estar livres. Então ele perguntou o preço daqueles animais e o comerciante falou. Ele disse: eu quero comprar todas. E o comerciante achou aquilo muito, muito bom, né? Um comerciante, e vendeu todas para aquele homem. E quando ele terminou de pagar o preço, ele disse assim: por favor, eu quero que o senhor solte todas elas. E o homem ouviu e disse: como? Ele disse: corte todos os barbantes que prende o pé delas e solte-as, liberte-as. Tudo bem, o senhor está pedindo. E o camponês pegou a faca e começou a cortar barbante a barbante, soltando todas as codornizes. Mas, para surpresa daquelas pessoas, aquelas codornizes continuavam ali. Elas continuavam ali, mesmo sem os barbantes, elas continuavam correndo, girando em círculo. O que chamou a atenção daquelas pessoas, porque eles não entendiam se elas estavam soltas. Um pouco depois, eles enxotaram aquelas codornizes. E elas começaram a voar. Todas elas começaram a voar. E foram embora, foram soltas, livres, desamarradas. Mas, para surpresa deles,
Um pouco depois, elas pousaram no lugar e todas elas continuaram girando em círculo. Essa é uma imagem que fica na minha cabeça. Será que eu e você, em alguma área, em algum departamento, em nossa vida não nos enquadramos nessa figura? Somos livres, perdoados, filhos de Deus, membros de um novo tempo, de um novo momento, mas estamos às vezes como essas codornizes, girando em círculo. Essa é uma imagem talvez que até negativa, mas eu quero te dizer que a arma mais mortal e psicológica do inimigo das nossas almas é nos aprisionar pelo coração, pela sensação que nós temos de que somos presos. E como aquele meu amigo conseguiu, pela cirurgia que Jesus fez no coração dele, se libertar daquele sentimento, perdoar sua irmã e se tornar uma pessoa consciente desse perdão, nós temos essa dificuldade. Se a gente não entender isso, se não entendermos a consequência de estarmos livres em Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos, sem perceber, continuar girando em círculos. Olha o que diz Provérbios 14, verso 30. Um coração sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Vou ler de novo. O coração sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que esse texto está falando é que um coração tratado, cirurgiado, um coração liberto nas mãos de Deus é vida, é saúde para a sua história, para o seu corpo. Mas a inveja aqui representa essa prisão, esse barbante, esse marco, esse anel. Isso é o que nós precisamos nos libertar. Esse bastão que nos prende. A inveja aqui representa tudo que entra e toma conta do nosso coração. Pai, eu te agradeço por esta manhã de segunda-feira, dia 31 de outubro. Eu gostaria muito, ó Deus, que os meus irmãos findassem esse dia com uma consciência de liberdade. Não vivêssemos mais presos por um sentimento, por uma pessoa, por uma mágoa, por um rancor. Que o perdão de Cristo entre de tal forma em nosso coração que cortemos esses barbantes e comecemos a tomar voos, retomar a vida e não viver com essa sensação de prisão existencial, espiritual. Liberta-nos, em nome de Jesus. Amém.